Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, sem enrolação, se você está em busca de um benefício de incapacidade, seja ele auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, você terá que passar por perícia no INSS para a sua saúde ser avaliada, né? Mas se por acaso a perícia você receber um não do perito, ele entende, né, que você não está incapacitado, você tem possibilidade de recorrer dessa decisão e pedir na justiça, onde você terá também que passar por uma nova perícia, só que agora não mais a perícia do INSS, tá? Mas uma perícia judicial. Benefício de auxílio-doença, por exemplo, concedido ou reativado por decisão judicial, ele vai cessar na data determinada pelo juiz, tá? Quando não houver, por exemplo, uma data de determinação de sentença, após 125 dias contados, né, da implantação ou reativação do benefício, segundo o artigo 60 da Lei 8.213 de 1991, o INSS pode cessar esse benefício, tá? Nos últimos 15 dias, né, do benefício concedido judicialmente, caso você julgue, né, que o prazo inicial concedido para recuperação ele não revelou ser suficiente para o retorno ao trabalho, o segurado pode solicitar a prorrogação do benefício, tá? Vocês ficaram bem claros, né? 15 dias antes do término, tá, desse prazo. Inclusive no ateste médio é assim, né? Você pode renovar a cada 30 dias, mas se você não estiver recuperado 15 dias antes, você tem que pedir a prorrogação do benefício, tá? No dia da perícia, é muito importante o segurado apresentar documentação própria, né, que identifique ele, inclusive a documentação médica relacionada à doença ou à lesão, tá? A comprovação da incapacidade deve ser realizada na perícia. O não comparecimento implica em indeferimento, né? Exceto em situações que houver dispensa, por exemplo, da perícia presencial, né? Nesses casos aí, quando está ocorrendo aí a avaliação documental. A solicitação de acompanhante, nós já falamos, né? Você poderá solicitar a presença de um acompanhante, né? Inclusive pode ser até o médico que está te acompanhando, que fez o laudo, né? Durante a duração, a permanência da perícia. Para tanto, no caso, é necessário você preencher um formulário de solicitação de acompanhante, né? Para poder participar da perícia. Esse pedido, essa solicitação, ela vai ser analisada, adivinha por quem? Pelo perito, né, do INSS. Ele que vai dizer se autoriza ou não, tá? A realização da perícia é essencial para que você consiga o benefício. Ali você vai ficar cara a cara com o perito, né? No INSS, na justiça, as pessoas sentem mais segurança, porque no caso esse perito na justiça, ele não tem nenhum vínculo com o INSS, né? Diferente lá do perito do INSS, que é um médico concursado e pago pelo INSS. Então, quando há, por exemplo, uma negativa, já vem a primeira coisa que vem à cabeça, né? Ah, ele é pago para negar benefício, né? E nós sabemos que existe, né, pessoal? Isso não é conversa fiada, tá? Existe sim médicos peritos que não têm nenhum tipo de ética profissional, estão ali realmente para negar. Não sei se é para puxar o saco do INSS, se ganha algum ponto cada negativa que ele der de benefício, mas nós sabemos que existem sim. Existem peritos que são pessoas muito ruins, não analisam, não fazem um diagnóstico, não examinam nem o segurado e muito menos a documentação, inventam qualquer motivo e negam o benefício, tá? Gente ruim existe em todos os lugares, tá, pessoal? Com relação ao pente fino, todo mundo pode ser convocado? Não. Aposentados por invalidez, que estão na dúvida, né? Será ou não convocado para o pente fino? O INSS anunciou auxílio-doença, BPC e seguro-defesa, mas nós já falamos, né? INSS é aquilo, tá escrito no papel, tudo lindo, maravilhoso, mas na hora é tudo diferente, né? Então, com relação a aposentados por invalidez, vamos deixar uma brecha, né? Se vai ou não ser convocado, aqueles que têm mais de 60 anos não serão convocados, aqueles que já têm 55 anos ou mais e recebem o benefício há mais de 15 anos não podem ser convocados, e os portadores de HIV. Quem está na reabilitação profissional também não pode ser convocado para pente fino, pessoal, tá? Vai passar por perícia, no caso, na reabilitação. Enquanto você estiver dentro do programa de reabilitação, nem o seu benefício, nem os pagamentos, eles podem ser cessados, tá? Isso é uma briga que o INSS tem
porque muitas vezes quer convocar, né? E convoca de uma maneira irregular. Nesses casos, né, que não pode convocar e chegar uma carta de convocação, o que o segurado deve fazer? Ele deve entrar em contato com o INSS, marcar, agendar a perícia e no dia e horário agendado, comparecer e explicar para o perito, tá? Não deixe de fazer essa marcação de perícia achando, eu sou isento, o INSS não pode me convocar, eu não estou nem aí. Não faça isso que eles cancelam, suspendem e cancelam o seu benefício, tá bom? Então, pessoal, é sempre um passo adiante na frente do INSS, tá? Não levar documentação, chegar atrasado, chegar dentro da sala da perícia, ficar conversando com o perito como se ele fosse seu amigo, seu compadre, ele não é. Não adianta querer sensibilizar o perito, falando de diversas doenças, de problemas financeiros, problemas familiares. O perito não quer saber de nada disso. Ao contrário, ele vai se irritar, vai te mandar sair da sala o mais rápido possível e vai ainda indeferir o seu benefício. Você está passando por uma avaliação. Isso tanto no INSS como na Justiça, tá, pessoal? Vamos tirar uma dúvida, né? Quanto tempo vai durar o pente fino? Pessoal, não tem ainda nenhuma estatística, não tem nada ainda dizendo quanto tempo vai durar o pente fino. A gente sabe já, através de pente finos que aconteceram em anos anteriores, né? Eles vão fazer o que for necessário, chamar a quantidade de benefícios que eles acham que podem encontrar irregularidades e vão levar o pente fino até aí, acredito, até perto do final do ano, né? A revisão vai começar, né? Vai ser feito um balanço dos benefícios nos casos, por exemplo, do BPC, né? Dependentes com autismo, por exemplo, não precisam aí passar por revisão, pelo menos isso, né? Eles vão ver alguns casos aí que são considerados consolidados, quer dizer, não tem volta, e vão privar, né, a pessoa de passar por um constrangimento ou por uma dor de cabeça dessa, porque muitas vezes os pais, né, têm problema para levar esses filhos. Não é tão fácil, né? São pessoas, por exemplo, não só o autista, mas com distúrbio mental, né? E muitas vezes moram em locais difíceis, né, para chegar, por exemplo, até o INSS. Quer dizer, de qualquer forma, você estando ou não protegido do pente fino, né, os segurados eles precisam estar com documentação em dias, tá, pessoal? Laudos atualizados, tudo pronto, tá? Exames, históricos, receituário médico, tudo que você puder guardar, que comprove, no caso aí, a incapacidade é importante, tá? Não precisa ficar esperando chegar a carta para você ir atrás de tudo isso, porque a gente sabe que muitas vezes essa documentação pode ser difícil para você conseguir organizar, né? E as convocações, elas estão acontecendo, tá, pessoal? Através do portal Meu INSS, você pode verificar lá se existe, né, já algum comunicado para você, as redes bancárias, a carta chegando na sua casa, né, e-mail ou edital, tá? Então está acontecendo. Agora, quem é alvo do pente fino precisa se cuidar, né? Após você receber a carta, por exemplo, ou comunicado que você vai passar pela revisão do pente fino, você tem 5 dias para agendar, tá, a perícia, através do telefone 135. Quem não atender a convocação ou não comparecer na data agendada, vai ter o benefício suspenso, tá? A partir da suspensão, esse segurado ele terá mais 60 dias para agendar a perícia. Se não fizer, aí o benefício é cancelado. Quer dizer, o benefício é cancelado, não tem volta, tá? Quando é suspenso, a gente até consegue, de alguma forma, reativar o benefício, mas quando é cancelado, acabou, tá? Os demais convocados para perícia médica, né, vão precisar, no caso aí, por exemplo, o BPC, de comprovação de renda familiar, checagem, né, para avaliar se o segurado está acumulando rendimentos, né? Você não sabe as regras certinhas do BPC, nós temos vídeo aqui no canal falando, tá? Não pode acumular em alguns casos com outro benefício ou com seguro-desemprego, tá? Isso não é permitido. Além de tudo, né, os beneficiários que possuem pessoas com deficiência, em ambos os casos devem obedecer os critérios de renda, tá? Existe um teto estabelecido por renda per capita, quer dizer, cada pessoa não pode, dentro de uma família, receber mais de 1/4 de um salário mínimo, tá? Quer dizer, divide o salário mínimo em 4, hoje deve dar uma média de 350 e poucos reais, tá? Então seria esse o máximo por pessoa. Agora, pode acumular 2 BPCs? Por exemplo, um para pessoa deficiente e um para idoso? Tudo isso eu respondo no outro vídeo, tá? Então, procura aí, faz uma pesquisa aqui no canal com relação ao vídeo, né, de benefício de prestação continuada,
que você vai ter todas essas informações, tá? A família precisa estar, né, cadastrada, inscrita no CAD único. O processo, né, para você fazer essa inscrição, precisa de uma pessoa, né, que represente a família e deve ser feita no CRAS aí da sua cidade, tá, pessoal? Bom, dizem que vai começar pelo auxílio doença provavelmente em julho, tá, o pente fino. Quem estiver recebendo auxílio doença, né, e tá mais de 6 meses sem fazer perícia, não precisa nem falar, né, correr atrás, né. A regra de suspensão do benefício, o INSS sempre alega, né, pode ser erro do beneficiário, por exemplo, por não atender uma exigência aí que é uma informação ou um documento faltante, né, ou então o não comparecimento aí numa perícia, tá? Quando o benefício é suspenso, significa que vai haver uma interrupção aí, inclusive no pagamento, tá, pessoal? Aí já começa a ficar sério, né? Muita gente às vezes não dá bola quando a gente fala questão de documentação aqui, mas quando nós falamos em questão de suspensão de pagamento de dinheiro, aí começa a prestar atenção, né? É assim, né? Quando mexe no bolso, né? Quando o INSS encontra, por exemplo, uma possível irregularidade num benefício, é enviada uma notificação para o segurado, tá? Geralmente são conhecidas aquelas cartas de irregularidade, né? Após ser notificado, o beneficiário, né, ele deve apresentar ao INSS, né, cumprindo as exigências que são feitas nessa convocação, tá? No caso aí, a sua defesa, né? Bom, o presidente do INSS está afirmando que o governo vai cumprir a lei, tá? Que manda revisar tipo de benefício a cada 2 anos, tá? E ele alega que isso não vinha sido feito, tá? A revisão do auxílio doença deve ser seguida, né? Do benefício de prestação continuada e depois do seguro defeso, né? Que vai apurar aí os dados das pessoas que se dizem pescadores, né? Bom, e ele também alega que tem um gargalo na Previdência, né? Que está saindo muito dinheiro sendo pago irregularmente ou por fraudes detectadas em alguns benefícios. A Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 101, ela diz, né, o segurado que esteja em benefício há mais de 15 anos, né, pelo INSS, que já possui 55 anos, ele não pode mais passar por perícia, né? Aquele aposentado por invalidez com mais de 60 anos, o portador de HIV, eles não podem passar. Nós já falamos que pode acontecer, por exemplo, né, de chegar a uma convocação para quem está na reabilitação profissional ou está isento de passar no pente fino. O que deve fazer? Ignorar? Não dar resposta? Não, pessoal. Você deve ligar, sim, nesse prazo de 5 dias, agendar uma perícia, comparecer na data e horário marcado e explicar para o perito que você está na reabilitação, que a lei diz, né, que você está isento, né, do pente fino, anota inclusive aí, né, o número da lei, tudo certinho, o artigo, para que você saiba o que falar, tá? Porque se você deixar de atender a convocação, o INSS pode alegar que não, que seria por um outro motivo que ele está te chamando, e você não atendeu, aí dá problema, tá? O importante é você no dia da perícia, né, você estar lá cara a cara com o médico, com toda a documentação que comprove, né, no caso aí a sua incapacidade, tudo certinho, falar pouco, responder só o necessário, falando diretamente sobre a sua incapacidade, né? Você pode ter 10 doenças, mas você tem que falar daquela principal que está impedindo de você continuar desempenhando a sua função. Ah, mas o perito não dá atenção, isso é problema do perito. Caso você sofra uma injustiça, caso você não fique satisfeito, você pode entrar com recurso dentro do próprio INSS ou recorrer à justiça, tá, pessoal? O que não pode é você, no caso, faltar, chegar atrasado, dar margem para o INSS ter argumentos para dizer, num caso de uma ação judicial, que a culpa foi sua, que o benefício foi cancelado porque você não cumpriu as exigências e os requisitos. E isso eles são mestres em fazer, tá? Eles não têm culpa de nada e a culpa é sempre do segurado. Então tem que prestar bastante atenção. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Estão chegando aqui a primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham tirado dúvidas, que tenha sido um conhecimento importante, tá? Gostou da maneira que nós trazemos aqui esse conteúdo? Dá um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre antenado com as atualizações em primeira mão aqui que nós trazemos diariamente, tá? Pode ser uma informação que você está guardando há semanas, dias ou até meses, né?
para resolver aquele problema no INSS. E aqui você vai encontrar no nosso canal. Faça uma pesquisa em todos os vídeos já publicados, que você vai ter um conhecimento valioso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, eu sempre agradeço, né? Pelo incentivo, pela força, pela interação com o canal. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com muita paz, saúde, prosperidade, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.